A banca é a banca IBFC. O assunto, você já viu, é um assunto referente à morfologia, que é aquilo que estuda, aquela parte da gramática que estuda as classes gramaticais, e é agora sobre verbo. No nosso curso modular para IBFC, nós fizemos já um módulo para pronomes, porque a parte de pronomes, a parte de conjunções no período composto e a parte de verbo são as três classes gramaticais que mais aparecem em prova. Então, nós vamos começar agora a falar a respeito dessa classe gramatical chamada verbo. Então, se a gente for definir, o verbo é um termo que exprime três circunstâncias. E tudo do verbo tem a ver com três, a partir do conceito. A primeira definição de verbo, que a maioria das pessoas sabe desde criança, é que verbo é uma palavra que indica ação. Então, quando a gente diz que ele corre todas as manhãs, ao dizer que alguém corre todas as manhãs, a ação que a pessoa está praticando é a ação de correr. Logo, correr é um verbo. Né? Outra coisa, quando a gente fala de verbo de ação, existe também o verbo que se chama a palavra que indica estado, ou que a gramática define como verbo de ligação. Um dia você decorou uma lista: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer. Tem outros, né? Mas o ser, estar, permanecer, ficar são os quatro de ligação mais famosos. Então, ao dizer que o povo estava desolado. Quando eu digo que alguém está desolado, não é uma ação que a pessoa está praticando. É uma maneira de se apresentar que a gente percebe. Então, a forma estava é do verbo estar, não é um verbo de ação. Eu só vou colocar aqui uma lenha na fogueira, porque eu costumo dizer que muitas coisas que a gente não aprende, não é porque a gente não é inteligente, ou não é porque os nossos professores são ruins, é porque o próprio conceito é questionável. Quando eu falo assim, gente, o povo estava desolado, qual é o estado do povo? Desolado. A palavra desolado, que é um adjetivo, porque caracteriza povo, é que exprime estado, não é o verbo. Então, quando eu falo assim, tudo ficou tranquilo, qual é o estado de coisas? Tranquilo. A palavra que indica estado não era para ser o verbo. A palavra que indica estado era para ser o adjetivo. Mas, no contexto em que existe um verbo de ligação, eu sempre vou ter um termo de natureza adjetiva para não dar a impressão de uma ação praticada. Então, a gente não questiona isso porque a gente decorou. Do mesmo jeito que você decorou que a cor dessa caneta é vermelha. Mas se alguém um dia tivesse te informado, olha, isso aqui chama preto, você teria que falar que isso aqui chama preto. Que é isso, professor? Preto é isso. Não, se eu te informei que preto é isso pode ser outra coisa. Preto não. Mas enfim. E existe também um verbo que é o que se chama verbo que indica fenômeno da natureza. Então, quando eu falo que um verbo indica fenômeno da natureza, ele é chamado de verbo impessoal. Porque a natureza, né, pratica ações que você não pratica, a menos que seja no sentido figurado. Você não troveja, você não neva, você não chove. Então, quando eu falo ventou muito ontem, ao dizer ventou muito ontem, ventar é uma ação que não é praticada por nós. Ventar é uma ação praticada pela natureza. Mas o agente da ação de ventar não está escrito ali. Então, impessoal é, na verdade, o que se define como um verbo sem sujeito. Geralmente, né, o autor de uma ação é aquele que é o sujeito da frase. Ou aquele que está sendo caracterizado pelo seu estado é o sujeito da frase. Mas num verbo de ligação, nós não temos essa situação. Então, ele está definindo.
Verbo é uma palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Na tela, nós temos um texto que foi, como sempre, desde o primeiro tema do curso, algo que constou de uma prova da banca IBFC. Esse texto se chama Guerra de Narrativas, né? Nós não vamos lidar com ele, né? Mas ele não é um texto tão grande, mas eu destaquei a seguinte frase, o seguinte período, né? Quando o sol parte e ficamos entretidos ao redor da fogueira ou de frente à telinha, passamos uma dimensão em que é tênue a fronteira entre o real e o imaginário, o território dos mitos, as sutis engrenagens do nosso modelo social. E destaquei em vermelho os verbos, o primeiro do verbo partir, o segundo do verbo ficar, o terceiro do verbo passar e o quarto do verbo ser. Então vem cá. Quando eu falo quando o sol parte, ontem o sol partiu, amanhã o sol partirá, hoje o sol parte. Esse verbo partir aí, você que imprimiu, não imprimiu? Eu sempre peço, antes de começar a ver as aulas, o PDF, porque aí você pode seguir a sua, né, aula anotando aí onde for devido. Então, ontem partiu, amanhã partirá, hoje parte. Nós vamos falar agora de uma outra coisa chamada tempos verbais, porque tem muita questão de prova que pede que você identifique. Assinale a alternativa cuja frase esteja no mesmo tempo do que o verbo grifado acima. Então, eles pegam uma frase do texto, destacam um verbo e pede que você apresente aí essa situação. Então, quando o sol parte, esse é um verbo de ação, partir. Pessoal, isso não é fenômeno da natureza? Não, porque você também pode partir. O sujeito é um agente natural, que é o sol. Mas o parte é um verbo de ação, né? Cujo sujeito é o sol. E aí você vai circular o parte e colocar presente. Então, dentro do tempo verbal, nós temos o tempo presente, que, como eu sempre digo, o tempo presente é o tempo que a gente define como o tempo do hoje. E observem que eu estou colocando a palavra hoje entre aspas, porque não é hoje o dia que eu estou gravando essa aula. É hoje no sentido de atualmente. Então, quando eu falo que o mundo passa por um momento difícil, ao dizer que o mundo passa por um momento difícil, o verbo é o verbo passar, que é um verbo de ação, cujo sujeito é o mundo. Agora, hoje ele passa por um momento difícil. Antigamente ele passava. Amanhã ele passará. Então nós temos aqui o presente, que se chama presente propriamente dito. Se eu estou dizendo que existe um presente propriamente dito, é porque eu vou te mostrar daqui a pouco que existe presente que não tem cara de presente, mas é. Tá? Então esse é o presente propriamente dito. Caberia um hoje ali. Hoje o mundo passa por um momento difícil. Então, por exemplo, hoje, não sei que dia você está vendo essa aula, não sei que horário você está vendo essa aula, mas você já tomou banho hoje? Já? Um banho? Não, está de noite? Você tomou um de manhã quando saiu de casa e um agora quando chegou. Quantos banhos você toma por dia? 1? 3? Meu amigo, você está acabando com a água do planeta. Mas quando eu digo assim, tomo 3 banhos por dia, se eu levantei para trabalhar, eu tomo banho. Se eu for almoçar em casa, antes do almoço eu tomo banho. E na hora que eu chego na hora de deitar, eu tomo outro banho. Então, tomo 3 banhos por dia. Ontem eu tomei. Passado. Amanhã eu tomarei. Futuro. Hoje eu tomo. Isso é um presente. Só que a partir do momento que o meu contexto, eu coloquei que eu tomo 3 banhos por dia, existem questões que trabalham com o sentido que classificariam esse verbo como um verbo que está no presente habitual.
Isso é o que a gente chama na gramática de aspecto verbal. Que é uma coisa habitual, o que eu faço com frequência. Se eu digo a vocês assim, eu não costumo me deitar cedo, significa o quê? O meu hábito é dormir tarde. Então a expressão costumo me deitar, ela é um verbo, é uma expressão verbal que indica um presente habitual. Se eu digo, eu almoço fora de segunda a sexta, ou seja, eu tenho essa prática, esse hábito, esse costume de segunda a sexta almoçar na rua, porque eu preciso, porque não dá tempo de eu ir em casa almoçar. Então, esse é o meu hábito. Ok? Por exemplo, quando eu digo assim, o casal se muda no próximo sábado. Observe que o verbo mudar é aqui um verbo de ação, né? Cujo sujeito é o casal. Ele é que vai mudar. Um detalhe, ontem ele mudou, amanhã ele mudará, hoje ele muda. Esse verbo aqui é presente. Só que observe o seguinte, ele não vai mudar ainda não, vai ser no próximo sábado. Oficialmente, essa frase tinha que ser assim, o casal se mudará no próximo sábado. Mas ele está dizendo que o casal se muda. Então, isso aqui é presente com valor de futuro próximo. Né? Isso aqui é um presente com valor de futuro próximo. Então, é certo eu dizer, eu viajo amanhã cedo. Oficialmente seria eu viajarei, não viajei ainda. Eles se casam em dezembro. Eles não se casaram ainda. Eu deveria dizer, eles se casarão em dezembro. Mas então, é possível, correta e gramaticalmente valendo, que eu utilize o presente como presente, que eu utilize o presente como algo habitual e que eu utilize o presente como alguma coisa que ainda está associada a um futuro próximo. Então, quando se cobra uma questão de tempo verbal para você ver os valores semânticos do presente, isso é legal. Vamos na tela? Aí a frase diz assim, quando o sol parte e ficamos entretidos ao redor da fogueira, ficamos é uma forma do verbo ficar. Que aí é um verbo que indica estado. Porque nós ficamos entretidos. É a maneira, vem cá, como a gente fica. O sol hoje parte e neste momento nós ficamos. Então nós temos um verbo no presente, só que o primeiro parte é de ação, o segundo ficamos é de estado, ou é um verbo de ligação. Mas eu quero te mostrar uma outra frase aqui, ó. O Brasil ganha a Copa em 1970. Ontem ele ganhou, amanhã ele ganhará, hoje ele ganha. Esse é um verbo de ação. É um verbo de ação cujo sujeito é o Brasil e ele, como eu disse a vocês, está no presente. Mas observe o seguinte, aqui deveria ser ganhou, né, gente? Porque 1970 já foi. Oficialmente a frase seria o Brasil ganhou a Copa em 1970. Então, assim como existe presente com valor de futuro próximo, também existe uma coisa chamada presente histórico. A história é a recriação e a composição dos fatos do passado. Então, o que é o presente histórico? É esse presente em que você tem nos livros de história. Em agosto de 1954, morre o presidente Getúlio Vargas. Tinha que ser, morreu. Tiradentes é enforcado após ser indiciado por envolvimento na Inconfidência Mineira. Tinha que ser Tiradentes foi enforcado. E não Tiradentes é enforcado. Mas pode observar que no livro de história, a gente costuma ter os verbos no presente, para presentificar o fato. Então, estou mostrando para vocês os valores de sentido do tempo presente. Se eu digo assim, todos estão
vivendo momentos difíceis. Observem que agora, ao contrário dos outros exemplos, eu coloquei uma expressão verbal. Tá? Em português, isso se chama locução verbal. Locução significa expressão. E, aqui dentro dessa expressão, o segundo verbo, que termina com NDO, o verbo é viver. Assim como eu tenho andar e andando, eu tenho viver e vivendo, como eu tenho sorrir e sorrindo, esses verbos terminados com NDO se chamam verbos no gerúndio. Tá? Então, toda vez que eu tiver uma expressão com gerúndio, essa expressão com gerúndio, ela vai representar um presente em andamento. Isso não é futuro, eles não estarão vivendo. Isso não é passado, eles já viveram. Nós estamos em processo. Então, o presente em andamento, ele representa um processo que está rolando. Então, nós temos presente, presente habitual, presente que vale como futuro, presente que vale como passado e presente em andamento. Então, assim, todas essas construções que eu fiz são construções gramaticalmente válidas, que é importante que você tenha essa noção. Vamos na tela? Ficamos entretidos ao redor da fogueira, ou de frente à telinha, passamos a uma dimensão, é do verbo passar. E o verbo passar, se nós passamos a uma dimensão, é também um verbo de ação. E quando se fala uma dimensão em que é tênue a fronteira, olha só, depois do tem a palavra tênue, que é uma característica. A fronteira é tênue. Todo verbo que tem um adjetivo depois é esse verbo que eu te falei que indica estado. Então, o verbo partir e o verbo passar são verbos de ação. O verbo ficar e o verbo ser são verbos de estado. Ok? E aí nós temos todos os 4 verbos no tempo presente. Ok? Dito isso, vamos agora para a próxima frase. Esse ritual repete-se há pelo menos 50 mil anos. Esse ritual repete-se. Então, vem cá. Quando eu falo que o ritual repete-se, né, eu tenho o verbo repetir. Repetir é uma ação. Então, esse é um verbo que indica ação. Está no presente. Ontem ele repetiu. Amanhã ele repetirá. Hoje ele repete. Só que é um presente habitual, porque ele se repete há pelo menos 50 mil anos. Tão habitual que dura 50 mil anos. Então, esse é um verbo cuja visão é uma visão de presente em andamento. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa importante do verbo repetir, que ele é um verbo que tem o pronome se. Repete-se. Então, se ele é um verbo que tem o pronome se, isso é algo importante para você saber, né, falar, para você saber identificar em prova, porque é uma coisa que cai muito. Então, na verdade, quando eu tenho, né, uma frase que diz assim, notou-se um problema no elevador. Quantas vezes alguém já te falou, na escola, olha gente, tem alguém notando um problema, eu não sei quem foi. E falam que esse verbo aqui tem um sujeito indeterminado. É mentira. O fato de eu não saber quem foi o agente de notar, porque realmente eu não sei quem notou, não é a mesma coisa de dizer que a frase não tem sujeito. Então, nem todo verbo que tem o se vai ter sujeito indeterminado. Uma das coisas que mais cai em prova, envolvendo verbo, envolvendo concordância, envolvendo a partícula se, e uma das coisas que você mais utiliza na sua redação, que é muito comum você ter que dizer pode-se notar, percebe-se na sociedade,
Você usa muitas vezes o verbo com si. Isso é um dos assuntos imprescindíveis. E aí, eu quero que você deixe essa frase aí no ar, que na nossa próxima aula nós vamos começar por ela, dando prosseguimento a essa história aí de verbo. Tá bom? Então, até já.